Olá! Agora nós vamos abordar as principais características do ERP E2Corp. Primeiramente, nós vamos falar um pouco da AOC Nova, empresa que há mais de 28 anos vem desenvolvendo soluções para pequenas e médias empresas. O fato de ter o foco nesse porte de empresas significa que ele vai atingir uma aderência muito mais rápida ao formato, ao modelo, ou seja, a própria estrutura de negócio dessas empresas, que tem toda uma cultura própria e bastante personalizada. A OC ela tem parceria com a Thomson Reuters na parte fiscal, especificamente na parte de emissão de nota, que garante a guarda dos documentos por 5 anos, fora o ano corrente, e também com a Tecnospin. São dois parceiros fortes que trabalham a parte de mensageria de notas fiscais, o que garante uma melhor segurança dos documentos que transitam nessas operações fiscais. Buscamos sempre inovar, a partir de 2018 para 2019 a OC ela ganha uma nova marca, ganha aí dentro do seu nome o Inova, que é a busca constante pela inovação, pela digitalização do teu negócio. Nossa proposta é melhorar a gestão das empresas e proporcionar mais qualidade de vida aos usuários do sistema. O que significa isso? Sabemos que o mundo corporativo é um mundo que exige muito dos profissionais, é um estresse constante e cada vez mais o profissional trabalha atrás de um computador. Cada vez mais as tarefas vão sendo digitalizadas, e as pessoas vão ficando cada vez mais reféns do mundo digital. Então é importante criar um ambiente mais agradável, mais produtivo, que facilite o dia a dia desses profissionais. Primeiramente, o E2Corp ele é uma ferramenta que ele foi construído em cima de uma estrutura com tecnologia própria, que chamamos de tecnologia E2. O que é o E2? É uma plataforma de desenvolvimento. Em cima dessa plataforma que são desenvolvidas funcionalidades, estoque, compra, financeiros e todas as demais funcionalidades. Ele é completo, atende nativamente toda a parte de obrigações contábeis e fiscais, especificamente SPEDs e o Bloco K. Facilita o uso do sistema, então tem uma série de funcionalidades e facilidades para melhorar a produtividade do usuário, e permite também que o usuário personalize o seu próprio ambiente. Tem muitas personalizações que anteriormente era feito por consultores, agora o próprio usuário pode criar algumas regras no seu ambiente e poder trabalhar com muito mais conforto e ter mais visibilidade daquelas informações que ela acha importante, sem interferir nos demais usuários. Ajuda na otimização dos processos operacionais, justamente porque a plataforma permite esse nível de aderência elevado. Na verdade, o E2Corp ele cai naquela categoria dos RPs orientados para processos. Eu diria que tem duas grandes categorias de RP: o RP orientado para operação e o RP orientado para processo. Para operação são aqueles RPs que fazem as operações básicas de estoque, financeiro, compras, produção. Os orientados para processo, além de fazer toda a operação, ainda tem uma plataforma que permite customizar regras de negócios para a cultura e para as especificidades do negócio. Que na verdade essas especificidades são o grande diferencial dessas empresas. Então é muito importante que o RP tenha esse nível de aderência, ou consiga atingir o nível de aderência para poder atender os processos específicos, e é dessa forma que a empresa ganha muita produtividade e ganha segurança nas operações, porque as informações caminham para frente com muito mais precisão. Pelo fato de ser um RP desenvolvido para pequenas e médias empresas, existe uma preocupação muito grande com o custo de implementação, que esse, na verdade, é um dos grandes desafios das empresas desenvolvedoras de ERP, como reduzir os custos de implementação, que são custos elevados e às vezes são custos que normalmente acabam estourando o budget.
com essa preocupação que a plataforma ela crie uma certas facilidades para melhorar a produtividade do próprio consultor e dos usuários. Então, algumas coisas que era feito pelo consultor passa a ser feita pelos próprios usuários, e o trabalho do consultor também é facilitado porque todas as ferramentas que o consultor precisa para implementar, desde configuração, parametrização até um desenvolvimento de uma regra específica, está tudo dentro do ERP. Ele não precisa sair do ambiente. Isso implica que ele vai ter, com certeza, maior ganho de produtividade. Com relação à solução, a solução é ofertada na plataforma cloud. O que significa isso? O ERP não fica instalado em servidores locais na empresa, porque hoje ter servidores locais é um risco muito elevado, devido ao crescimento elevado de vírus e spams, vírus como ransomware que chega e criptografa os dados e depois pede dinheiro para devolver os dados, né? Então é um tipo de um sequestro. Então hoje o mundo digital, como o mundo digital cresceu muito, cresce junto o outro lado, né? Que é o lado dos programas mal intencionados. E dentro de um data center de alta performance existe uma preocupação muito grande com segurança, com ferramentas de alta complexidade para tratar a questão da segurança, que dificilmente uma empresa teria localmente, porque seria um custo proibitivo. Além do que, a plataforma cloud permite que a empresa tenha mobilidade. O que significa isso? Eu posso acessar a empresa de qualquer lugar onde tem internet. Então, eu não preciso ir até a empresa para poder trabalhar, não preciso ir até a empresa para, por exemplo, emitir uma nota fiscal, para ver um título, para fazer um pedido de venda. Então, essas informações, a empresa começa a ter mobilidade nesse sentido. Ela se torna muito mais disponível, muito mais acessível. Então, a informação ela corre muito rápido e chega aonde o usuário estiver. Ele é comercializado no modelo SaaS, que significa que ele é vendido como serviço. Então, ele sai daquele modelo antigo que a empresa comprava as licenças e depois pagava pela implantação. Hoje não existe a compra de licença. Ela compra pelo uso e paga mensal pelo uso. Então, ela paga conforme o uso. Ela compra um número de acessos ou licenças e os usuários têm acessos durante o mês. E ela paga mês vencido essas mensalidades de serviço. E pode a qualquer tempo cancelar o contrato e não teria problema nenhum. Durante esse período ele tem suporte, ele tem manutenção dos sistemas, os releases, as atualizações de versão. Ele tem direito também, quando muda uma versão nova, alguma coisa nova, ele tem direito a receber essas versões novas. Então tem muitas facilidades. Além do que, ele vai ficar hospedado dentro de um data center de alta disponibilidade, um data center do padrão Tier 3, que é um data center que respeita o meio ambiente e tem redundância total, redundância de energia, redundância de link de internet, redundância de ar-condicionado, de CPU, de memória, de storage. Então é uma estrutura muito complexa, estrutura de altíssima performance, difícil de ter uma estrutura dessa dentro da empresa, só mesmo através de um processo de compartilhamento de recursos. Além do que, quem está dentro da estrutura SaaS, a OC ela aplica as atualizações do cliente, ele não paga pela aplicação. É comum os ERPs que estão no local, o consultor ter que ir até a empresa, passar 2, 3 dias, uma semana lá, fazendo as validações e atualizações. No caso do SaaS, nós aplicamos essas atualizações em horários combinados entre as partes, um horário que não atrapalhe aí o andamento da empresa. Atende completamente o core operacional da empresa do ramo industrial, distribuição e serviço, atende às obrigatoriedades dos PETs. Na parte de produção, dos pontos fortes do produto, ele trata o MRP1, que é a parte de materiais, e MRP2, que é a parte de processos, mão de obras,
porteiros, carga máquina e tudo mais, né? Ele atende aí 3 modalidades de produção: make to stock, aquele modalidade onde a produção atende o stock mínimo; o make to order, aquela produção sobre encomenda, que a produção é disparada em função de pedido de vendas; e o make to project, que é aquela produção totalmente customizada, com a fabricação de máquina, linhas de automação, tudo aquilo que exige você desenhar o projeto, orçar o projeto e fabricar o projeto desenhado, né? Então, isso é um modelo um pouco mais complexo, que envolve durante o processo toda a parte de engenharia antes de fabricação. E também engloba aí um ECRM, que é um CRM multiprocesso. Posso definir múltiplos processos que podem ser independentes ou integrados entre eles, e um BI, Business Intelligence, onde através do uso de planilhas dinâmicas você navega sobre os dados em drill down, drill up, vendo em forma de planilha dinâmica ou em forma de gráfico. Os diferenciais, vou citar rapidamente. Primeiro ponto é a flexibilidade, aquela capacidade de otimizar os processos através de um nível de aderência mais elevado. Então eu consigo customizar para atender regras de negócio específicas. Isso é muito importante no mundo de hoje, onde as empresas precisam de velocidade, produtividade e precisão. Então, assim, as regras de negócio que antes eram decisões manuais por pessoas, eles começam a ir para o próprio sistema para ganhar velocidade e ter previsibilidade nas decisões. Aquelas decisões que dá, claro, ser feito de uma forma digitalizada. Atende com propriedade as necessidades de uma empresa de pequeno e médio porte, então é onde o E2Corp se situa. Tem um custo total de implantação menor que os grandes RPs, pouco maior do que os pequenos RPs, porque justamente por essa capacidade de atender processo específico, é um ganho elevado, ele é um ganho que ele se paga, e tem um custo de manutenção relativamente baixo pela estrutura que ele vai oferecer para o cliente. É desenhado para atender esse porte de empresa, isso é uma vantagem. Não é um RP que nasceu para atender grandes empresas e foi alterado para atender pequenas. Ou não era um RP que foi feito para atender microempresa e de repente foi costurado para atender uma pequena para média empresa. É um RP que foi desenhado para esse mercado e tem funcionalidade específica para esse mercado. Os RPs que são focados em médias e grandes empresas, eles geram uma baixa usabilidade. Por quê? Você tem um conjunto enorme de funcionalidade muito grande e você usa, sei lá, 10, 20%. E pelo fato de atender grandes plantas complexas, a operação fica complexa para atender uma operação muito simples, não precisava de tantas recursos, tantas funcionalidades, isso acaba atrasando a operação. E os custos são elevados por conta disso. Uma das coisas que nós temos trabalhando ano a ano, é melhorar a interface, tornar ela mais agradável, né? Uma das coisas que nós trabalhamos é justamente essa composição de layout que foi desenvolvido em conjunto com uma agência, né? Uma agência de marketing, onde a gente trabalha aqui o contraste de cores para trabalhar os módulos. Aqui em cima nós temos os favoritos que o próprio usuário monta, o que ele quer acessar, aqueles com meia dúzia de comandos que ele mais acessa, mas ele pode colocar mais, que ele pode navegar aqui, ó, para a direita ou para a esquerda. Ele é um ciclo que vai rolando e você pode ter aí 10, 20 favoritos, né? Mas o ideal é trabalhar aqui com os 8 favoritos disponíveis, que você chegar e já clicar direto. Aqui são algumas funções utilitárias, como agenda, envio de e-mail, tarefas, alertas, e aqui é um painel de comunicação entre os usuários, de lembretes e alertas. Então aqui eu tenho os compromissos, né? Entre parênteses aqui eu tenho a quantidade de compromissos pendentes, as tarefas, o número de tarefas pendentes, os alertas, as marcações, que depois as marcações do que? São o quê? São comandos, são cadastros que você marca, que você pode ver depois. Então, na medida que você marca, você pode marcar para você ver depois, ou você pode enviar para um outro usuário para ele olhar aquele comando.
Como que eu faria isso antes? Ele tinha que ir lá no terminal e você mostrar para ele. Agora você pode enviar para ele. Isso é um recurso extremamente poderoso de comunicação interna. Da mesma forma, tem os relatórios, que hoje é comum os relatórios ter muito filtro, e você, para mandar um relatório para alguém, você tem que fazer imprimir, gerar um PDF e mandar. Imagina que você mande o comando para o usuário vai lá, clica e imprime. Ele imprime com dados atualizados, mas os parâmetros de período, data, segmento, região já está todo parametrizado. Você já manda, ele clica, já imprime aquele relatório seguindo os parâmetros que você deixou pronto. Isso pode ser para você enviar para alguém, ou você pode eventualmente enviar para você mesmo. Aqui é o meu espaço. O usuário ele pode definir algumas regras de cores, trocar essa imagem central. Então, algumas coisas o próprio usuário define como ele quer trabalhar o ambiente dele. Aqui o acesso ao CRM e outras funcionalidades mais. Aqui é mais um pouco sobre a interface. Nós vamos caminhar rapidamente. Veja que as imagens podem ser trocadas e o usuário pode colocar aquela imagem que mais agrada. Já vai em conjunto de imagem, que pode ser circular, e pode ir alterando ou pode ficar fixa enquanto o usuário está trabalhando. Aqui uma figura que mostra de uma forma figurativa como que é a plataforma. Então aqui eu tenho as funcionalidades principais, módulos. Aqui as entidades, fornecedores, representantes, filiais, clientes. Aqui embaixo governo, eu tenho que suportar para tratar toda a parte fiscal. Vamos falar agora aqui rapidamente as principais características do ERP E2Corp. Primeiro, é um ERP já multi-empresa, multifilial. Ele já trata empresas, seja empresas interligadas, seja empresa independente ou mista, onde o estoque pode ser conjugado, vendas separado, ou vendas separado, o financeiro conjugado, o cliente compartilhado, fornecedor compartilhado, produto compartilhado ou produto separado. Então ele permite uma série de configurações que é interessante para as empresas, principalmente essas empresas de pequeno e médio porte. Tem essa conjugação de empresa lucro presumido com empresa simples, lucro real, com lucro presumido com empresa simples. Então o ERP a plataforma permite isso. Ele é multimoeda, trabalha com 9 moedas além da moeda corrente, então um total de 10 moedas, podendo em algumas operações de vendas e compras fechar câmbio, toda aquela tratativa relativa à parte de moeda. Multilocal de estoque, permite trabalhar vários locais de estoque. Isso é interessante com relação ao blocado, e você ter local para almoxarifado, local para área de produção, local para terceiros, local para área de qualidade, quarentena e assim por diante, local para expedição. Ele já é o próprio ERP, ele tem um sistema de load balance. Quando você tem como é compartilhado num determinado server, eu posso ter vários usuários subindo e ao mesmo tempo, ele vai ocupando core na CPU. Imagina que uma CPU 4, 8, 12 core, ele vai fazendo autobalanceamento na carga. Então a tecnologia permite fazer o load balance na carga. Isso dá equilíbrio, isso melhora a performance do ERP. Ele tem um tratamento de multi-sessão, de eu trabalhar sessões independentes no uso do sistema. O SPED trabalha os SPEDs, então entrega todas as obrigatórias do SPED fiscal, contábil, APK. Um BI integrado, já vem com vias prontas, não precisa desenhar o cubo, que é um trabalho mais sofisticado e caro, já vem pronto os principais cubos, e permite configurar para alguns campos, entrar automaticamente no cubo sem ter que modelar ele. Então já foi feito para não ter custo de implantação, mais treinamento mesmo. Tem um CRM multiprocesso, então eu posso criar um processo para pipeline, um processo para saque, atendimento ao cliente, um processo para desenvolvimento de novos produtos, e assim por diante. Tem um gerenciador de e-mail interno, gerenciador de tarefas e agenda, tem um dicionário de dados ativos, que é uma característica interessante. Normalmente o ERP
os RPs eles usam dicionalidades do próprio banco, né? Isso na verdade torna complexa as atualizações de versões, porque eu tenho que fazer essas atualizações no banco, rodar o script, e no E2Corp esse dicionário é dentro do próprio RP. Então o cliente praticamente não vê o banco e não se preocupa com o banco. Isso tudo é tratado dentro do RP, as regras, os triggers, tudo dentro do próprio RP, né? Dinamicamente eu posso criar os campos, atualizar tabelas, então é bastante flexível esse aspecto. Tem um configurador de grid, então eu posso configurar campos do grid a nível corporativo, a nível de departamento. Cada usuário pode configurar o seu grid em uma mesma tabela, tanto coluna como cores, regras de cores. Tem um dicionário de funções que eu posso desenvolver novas funções e regras. Dicionário de comando SQL, posso guardar comandos de consultas específicas, deixar pronto para o usuário só acionar. É um RP parametrizável e altamente customizável. Tem uma ferramenta chamada E2Tools que permite desenvolver novas aplicações dentro do E2Corp, novas tabelas, novos cadastros, novos relatórios, depois até colocar no menu. Tem 2 geradores de relatórios visual, então que você desenha o layout na tela, um para relatórios mais simples, mais colunados e rápido, múltiplos níveis, não teria problema, e outro um relatório mais bem acabado, onde tem logo, gráfico, desenho, imagem, que tem um acabamento estético, por exemplo, um relatório de pedido de venda, pedido de compra. Tem uma tecnologia extremamente flexível, um core fiscal nativo, isso é importante hoje. Vai ficando difícil do RP toda hora gerar arquivo e mandar para a contabilidade gerar. Da forma como está sendo desenhado o SPED pelo Cefaz, essas informações tendem a ser geradas pelo próprio RP, até para garantir a consistência, a integridade das informações. Na medida que você manda ou ele lê de outra fonte de informação, abre um viés aí de gerar uma inconsistência das informações. Essa inconsistência amanhã pode virar multa e pode virar risco fiscal para o negócio. A customização é on-site, na verdade, todas as customizações e regras específicas ficam no cliente, fica gravado no banco de dados do cliente. Ele não é disponibilizado para todos os clientes. Então isso garante, na verdade, os diferenciais de cada cliente que estão exatamente nessas regras. Aqui a gente vai falar sobre flexibilidade para crescer. É um RP que, pelo fato de ser flexível, permite ampliar funcionalidades, então, permite desenvolver novas funcionalidades, não somente regras de negócio, mas novas funcionalidades dentro do RP, isso dentro da estrutura de um cliente específico. Como eu disse, essas funcionalidades novas que são desenvolvidas, não necessariamente ele se espalha para os demais clientes, porque ele fica no banco de dados. Atualizações de funcionalidade e tecnologia baixo custo, o sistema tem um processo de atualização muito simples, muito seguro, né? Que é um dos grandes problemas de muitos RPs. Na hora de atualizar dá muitos problemas. O E2Corp, ao contrário, ele resolve muito bem essa questão de atualização de versões, né? Ele preserva as customizações, as alterações de tabela, campos que foram feitos, ele preserva integralmente o que foi feito no cliente. Adequação fina às regras de negócio permite que o cliente cresça focado 100% no negócio. Então, um dado importante. Relatórios podem ser personalizados, com folhas dinâmicas, com planilha dinâmica, permite executar web service para integração com outros sistemas, tipo força de vendas, lojas virtuais, tudo mais, ou acesso via banco de outros sistemas. Aqui uma série de funcionalidades que nós vamos passar depois, né, desde a parte de distribuição, um pouco de gestão de materiais, MP1 e MP2, gestão de projetos, gestão financeira, gestão fiscal e gerencial. Conformidade com as exigências fiscais hoje é um requisito importantíssimo para os RPs, eles precisam ter isso nativamente, ter isso integrado dentro da ferramenta. Por quê? Para evitar o risco de gerar inconsistência na informação. Como eu disse, a inconsistência amanhã virá risco de negócio. Okay? Então aqui todas os SPEDs,
fiscal, contábil e o e-social. A solução fiscal implementa nativamente, a solução ela é uma solução nativa e reduz os riscos, como foi mencionado. É uma solução em SaaS, Cloud, como já citado, isso elimina risco de custos, de licenciamento, escalando os custos de acesso de acordo com o aumento de usuário. Então, a empresa ela paga o quanto usa, de uma certa forma, então ela pode tanto aumentar o número de usuários, como lá na frente reduzir o número de usuários. Elimina custos com servidores, pelo fato de servidores estar em data center, elimina toda essa preocupação, equipe de TI para manter servidor, licença de software e tudo mais. Então, tudo isso faz com que a empresa tenha tempo para focar mais no negócio do que ficar cuidando dos problemas de TI. Reduz os riscos de TI, mão de obra, estrutura, custos de TI, aliás, elimina os problemas de instalação, eleva o nível de segurança e imunidade contra vírus, spams e outros programas digitais mal intencionados. Eleva o nível de segurança contra roubo de informações. Existe uma estatística mundial que 80% do roubo das informações surge de dentro da empresa. Então é comum a empresa, um colaborador ou um parceiro abrir as informações para um terceiro. Estando no data center, isso fica muito mais difícil, porque ele não vai ter acesso para roubar as informações. Ele pode ter algumas telas, uma lista, um relatório, mas roubar o banco de dados vai ficar praticamente impossível. O fato de estar em cloud aumenta a acessibilidade, a total acessibilidade, mobilidade, a distância, e permite que a empresa foque no seu negócio principal. Esse é um dos principais benefícios. O E2Corp está na sua 5ª geração, já está sendo trabalhada a 6ª geração. É uma geração que melhora a plataforma, trabalha melhor a interface com o usuário e vem nessa linha de equilibrar recursos, tecnologia com interfaces e facilidades de uso. Aqui é uma tela do sistema, como a gente já viu. Estamos aí na versão 5.5, indo já muito em breve para 5.6. Aqui é a interface, nós já falamos. Aqui eu vou discorrer um pouco sobre os módulos. Os módulos são os cadastros, são as tabelas básicas essenciais dos sistemas, clientes, produtos, fornecedores, funcionários, representantes, documento. Então, tem um cadastro de documento, onde controla versões de documento. Para quem foi cópia de documento é interessante, para quem tem ISO 9000. E as tabelas de apoio, naturezas fiscais, grupo de produto, família, grupo de cliente, condições de pagamento, tabela de preço, agendas e tudo mais, Veja que aqui no cliente eu tenho acesso a uma visão 360 graus do cliente. Então, uma vez que eu clico no cliente, eu posso ter a visão 360 graus de tudo. Perfil do cliente, ficha financeira, vendas do cliente, cheques emitidos, orçamento pedido. Então, essa preocupação do usuário ver rapidamente uma informação histórica de um determinado cliente, da mesma forma de um fornecedor. Aqui são telas, aqui um exemplo de tela de perfil do cliente, onde eu tenho aqui o status dele, o saldo em aberto, total de compras, média de compras do mês, primeira venda, maior venda, menor venda, devolução, limite de compras. Então eu tenho aqui aquela tela, aqui numa tela eu vejo aí dados de resumo de movimento, resumo financeiro, resumo de contas a receber, resumo de vendas, ranking de produtos vendidos por valor, ranking de produtos vendidos por quantidade. E aí eu tenho as informações de o pipe, por fase, orçamentos. Aqui a parte de estoque, como a gente tinha falado, multilocais, controle de lote, serve para rastreabilidade. Isso é importante para alguns segmentos que exigem a rastreabilidade por questão de garantia, seja autopeça, seja química, alimentos, Controle de remessa e retorno agora é muito importante por questão da terceirização. O Bloco K pega muito firme nessa questão da terceirização, aquela história, tudo que vai tem que voltar.
de não voltar é venda. Então a fiscalização pega muito forte nisso, na questão de ter esse controle absolutamente preciso dos materiais que vão envolver. Emissão de nota de importação, o sistema permite você emitir a nota de importação para dar entrada nos materiais importados. Conversão de unidades do mesmo tipo metro, centímetro, e de tipos diferentes, por exemplo, de chapa para quilo, de quilo para unidades, para granel. Então ele permite ter fatores individualizados por item, isso é importante. Itens alternativos, tratamento de itens alternativos é comum na indústria eletroeletrônica. Você ter componentes alternativos, o bloco agora tem que controlar os alternativos, né? Sistema de endereçamento, posso endereçar produto em prateleiras, corredor, níveis. Eu posso trabalhar o nível de endereçamento. Por endereço eu tenho os movimentos, o estoque por endereço, né? Curva ABC, cálculo do estoque mínimo, calcula curva ABC, estoque mínimo, máximo. Trata a formulação para cálculo de peso, tratamento de outras dimensões, tipo se entra tubo, só que controla internamente em quilo, porque o custo é em quilo. Entra chapa, entra barra, e o sistema pede as dimensões e calcula através de um fator de densidade o peso, por exemplo. A parte de compras, que tem um processo desde o cálculo de demanda, gera a solicitação, agrupa, faz as cotações, e a cotação faz a aprovação financeira e gera o pedido de compra. Claro que você não precisa passar por todas essas etapas, mas para aquelas empresas que têm um processo organizado, o sistema já prevê essas etapas para que o processo seja seguro e o processo seja rastreável. Então todos os processos que geram aí a questão do controle de compra. O cálculo de demanda ele pode tratar demandas por encomenda, que são aquilo que tem pedidos de vendas, por exemplo, que precisa ser comprado. Ele pode respeitar o estoque mínimo quando tem uma questão de alguns produtos que precisa manter um pulmão no almoxarifado, seja para venda ou para produção, e aqueles itens que só são comprados conforme pedido, conforme necessidade. Aqui a produção MRP1, o sistema trata aí dois tipos de estrutura, uma estrutura multinível para itens discretos e tem estrutura que são formulações percentuais para a indústria química. Então ele trata as duas coisas de uma forma bem tranquila aí. Dentro da própria estrutura posso ter nas estruturas itens alternativos, tratamento de perdas e tudo mais, né? Unidades específicas de apontamento. Então eu posso produzir em determinados litros e determinados componentes, apontar caixas com embalagem de 200 ml, por exemplo. Então aqui eu tenho estrutura de engenharia multiníveis, quando falo de MRP2, recurso, roteiro, calendário, cálculo de demanda, geração de plano, cálculo de explosão, que é o BOM, Bill of Material, apontamento de ordens, produção, apontamento de operações, no caso de MRP2, cálculo de carga máquina, esquedulagem de ordens por operação, por recurso, cálculo de custo real com rateio das despesas gerais, despesas indiretas. Então é um RP bastante completo. Aqui a gente tem um Ganttzinho por ordem. Então, claro, a implementação de tudo isso depende muito da cultura de cada empresa, do nível de profundidade ou de detalhe que ela quer controlar. Tem também um modo de controle de qualidade, especificamente para a área de alimentos e química, quando eu preciso emitir um laudo. Então eu faço uma série de análises em cima de um lote, em cima de uma amostragem. O sistema controla aí os limites, tolerância. Ele, no final ele faz a aprovação plena, faz a aprovação com restrição ou rejeição do lote. Quando ele rejeita o lote, ele bloqueia aquele lote. Então eu posso ter esse processo na entrada de uma matéria-prima, durante o processo ou na saída do produto acabado. Aí
Aí um produto pode ter um conjunto de análise, seja análise dimensional, análise de análise visual, análise sensorial, né? E aí tem as técnicas que estão ligadas à área de qualidade, especificamente controle de qualidade. Aqui o módulo de projetos é um módulo mais complexo, onde eu tenho que orçar um projeto. Um projeto envolve aí praticamente tudo de uma fábrica. Envolve material comprado, material fabricado, serviço de terceiros, mão de obra e insumos. E pode ter submódulos, que são um segundo nível, onde eu tenho um projeto maior. Dentro desse projeto tem vários subprojetos que tenha essa mesma estrutura. Nós mostramos aqui, ó, essa mesma estrutura. E aqui ele totaliza, né, e já vai estruturando o percentual. Posso ter fatores aplicados a determinado grupo de materiais. E um dado interessante, que ele totaliza aqueles materiais em real e em dólar, né? Isso é interessante para a empresa que tem muitos componentes importados, e ele trabalha a variação de dólar separado para esse material, porque às vezes o dólar, o material está lá no estoque, mas o dólar subiu. Eu posso ir lá e atualizar pela dólar do dia, então ele atualiza o projeto pela taxa de dólar. Então, é um recurso bastante interessante para empresas que têm muito item importado. Ajuda a defender o custo e apurar de uma forma. Faz aí o controle de previsto realizado, orçamento versus realizado, orçado realizado e projetado realizado. É um módulo bastante completo. Eu posso faturo o projeto, eu faturo parcelas de projeto, são etapas. Posso fazer apontamento de execução, designando status por etapa. O apontamento de recursos são os tempos alocados, por exemplo, de horas de engenharia, horas produtivas, horas de campo de implantação. Requisição de material que pode ser tarjado naquilo que foi projetado, pode delimitar para não deixar requisitar mais do que foi projetado. Controle de visita, e aí todo um processo que pode ser aplicado para tratar os projetos com muita precisão. Aqui um financeiro completo, né? O financeiro é financeiro, fluxo de caixa, controle de contas a pagar, receber, saldos de contas, controle de integração com o banco via PNAB, SISPAG, controle de conta corrente de cliente, fornecedor e funcionário para o processo de adiantamento, pagamento parcial, tratamento multimoeda. Então os documentos de compra, títulos a receber a pagar pode ter moeda associada. Tem o modo de configuração de DRE financeiro. Posso criar um DRE financeiro com base na estrutura de um plano. O financeiro é todo estruturado em cima de um plano gerencial, que a gente chama de plano financeiro. E quando o cliente implanta a contabilidade, ele tem um DEPARA, ele tem uma equivalência parecida com o plano contábil. Não totalmente, mas boa parte das contas do plano contábil tem um DEPARA no financeiro, que se permite classificar os lançamentos a partir em cima de um plano gerencial. Um detalhe interessante aqui, que o fluxo de caixa é um fluxo parametrizável. Eu posso escolher o que eu quero naquela projeção de fluxo de caixa. Eu posso fazer várias simulações diferentes, guardar essas simulações diferentes que eu faço, incluindo saldo de conta A, saldo de conta B, ou saldo de conta A mais B, incluindo saldo de limite de conta corrente, ou não incluindo o limite da conta, da projeção. Posso simular a inclusão de um financiamento que eu possa ter de capital de giro para equilibrar o fluxo de caixa, ou tirar esse financiamento. Então é bem interessante para aqueles que trabalham com caixa. Tem um caixa apertado aí, tem que ficar controlando de uma forma muito mais precisa e fazendo simulações para cumprir os compromissos financeiros. Aqui o módulo de serviços, ele tem uma gestão de ordem de serviços para a área mais de assistência técnica, e tem uma parte de gestão de contratos, né, que é uma parte forte do sistema, onde eu consigo gerenciar contratos recorrentes de serviço. Esses contratos recorrentes podem ter atividades extras que são pagos à parte, que tem uma regra de negócio para valorização dos custos. Pode ter despesa, traslado, refeição, que pode ter regra de valorização das despesas, regra de reembolso para o
funcionário que foi no cliente, então ele faz o tratamento de reembolso, esse reembolso depois vai para a conta corrente do colaborador. Então a parte de contrato é bastante evoluída dentro do Elesquare, principalmente para empresas de consultoria, empresas de serviços, que tem aí um apontamento, parte é um valor fixo recorrente, parte deles são custos variáveis que são apontados por apontamento timesheet, ou totalmente apontado timesheet, não teria problema. Aqui a parte fiscal, eu diria que é a parte chata, mas é a parte ao mesmo tempo mais complexa e extremamente necessária, porque a gente tem que atender o fisco. Não adianta ter uma empresa bonitinha, dando lucro, com vendas bem estruturada, produção e o fiscal largado. Então é um risco muito grande. Então eu preciso ter um equilíbrio entre o fiscal e o operacional. E o fiscal é todas aquelas regras complexas que a gente já conhece da parte tributária do Brasil, né? E realmente é uma regra complexa porque ela muda muito no tempo, vem mudando muito nos últimos 5 anos, principalmente com os SPEDs todos. A mudança tem sido muito grande, cada vez mais vem um SPED novo, uma obrigação nova, seja aí REINT, que é uma coisa nova, o Bloco K, que é uma coisa que começou aí há 2 anos. Então toda hora tem uma novidade aí para atender o governo. A parte contábil, né, que muitas empresas acabam fazendo no contador, mas com a onda do SPED, muitos trouxeram a contabilidade para dentro, né, porque começou a depender de muita informação financeira e informações de vendas e compra. Então o Elesquare permite que eu faça esses lançamentos contábeis, essas integrações online. Na hora que faz a operação, ele já gera os débitos e créditos, e aí gera os relatórios legais, balanço, balancete, né, e tudo mais que a contabilidade exige. Mas hoje a contabilidade, aqueles relatórios, velhos relatórios, já não são tão importantes como antigamente. E onde a contabilidade era regida por esses balanços, balancete, uma razão. Hoje você tem que gerar o que? O SPED contábil. São 2 SPEDs, SPED contábil e SPED ECR. Gerou o arquivo, não precisa imprimir mais relatório. Então hoje você gera um arquivo eletrônico. Para a parte gerencial, a gente tem a planilha dinâmica. O sistema já vem com views prontas na área financeira, na área de vendas, na área de compra, na área de estoque, na área de produção. Então vem com umas views prontas onde você pode navegar dentro da planilha dinâmica, fazer através do arrasta e solta, trazer, por exemplo, essa aqui eu tenho aqui clientes, eu posso arrastar produto aqui e você ver o que vem de produtos por cliente, assim por dentro. Eu vou detalhe, eu arrasto o estado aqui, aí eu agrupo clientes por estado, aí eu arrasto região, então estado, região, cliente, então eu posso trabalhando dinamicamente, fazendo drill down e drill up das informações. Esse tipo de recurso é interessante, que o cliente vai acabar descobrindo informação que não são muito visíveis, que através de relatório é bem difícil de ele conseguir detectar essas informações, né? Aquela informação que você vai descendo, vai trazendo filtragens diferentes, você acaba descobrindo algumas coisas interessantes dentro do teu perfil do teu cliente, ou a forma ou de uma região específica de venda. Aqui o SRM é um software para controle e acompanhamento de processos. O que são processos? Tudo aquilo que tem etapas bem definidas e tem ações que fazem com que o processo mude de etapa, ou fique na mesma etapa, ou mude uma característica da etapa. Então isso são processos. Eu posso criar vários tipos de processos. O sistema trata isso independentemente, ou eu posso integrar um processo numa cadeia. Quando acontecer um determinado evento, ele pode gerar um outro processo, né? Por exemplo, quando fecha uma venda, pode gerar um processo de implantação, de implementação ou de execução daquela venda, daquele projeto, né? Que seria um outro processo. Então é um CRM multiprocesso, controla etapas,
de temperaturas, negócio, isso é interessante para a área comercial. Tem um workflow que ele dispara automaticamente agendamento, alertas em níveis acima. Ele já vem pré-definido com nível de supervisão, gerência, diretoria. Então, essas tratativas já vem prefixado para facilitar a configuração, né? O ECRM foi feito para o próprio usuário, a própria equipe do cliente configurar os processos e os eventos. Ele permite ver o processo em forma de funil. Eu tenho aqui o funil, as etapas, pode ter por etapas, por status e por temperatura. Eu clicar e ver os movimentos, os orçamentos, os processos relativos àquela etapa. O SRM, pelo fato dele ser um módulo mais relacional, ele traz as informações do front e permite gerar pedido de venda, permite gerar orçamento, permite gerar contratos, então ele se integra com os outros módulos operacionais do ERP. Então a partir de um determinado evento ele gera um movimento, tipo um pedido de venda, por exemplo. Bom, com isso nós terminamos a apresentação do EDOSCORP 5.5 de uma forma bem resumida, embora tenha ficado longa, mas a ideia é justamente dar uma visão geral do que o ERP, EDOSCORP, como que é a plataforma, o que ele atende, né, de uma forma bem global, né, para se ter uma visão geral do sistema. Okay? Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima.